когда идущий до расстрела убьет. Acabamos de mostrar 3 momentos impactantes da Segunda Guerra Mundial: a execução de Heinz Petry, o comovente testemunho de Dina Pronicheva, sobrevivente do massacre de Babi Yar, e o lendário desembarque dos aliados na Normandia, o Dia D. Mas o que une esses episódios? Eles revelam como a justiça, ou a vingança, se manifestou diante dos horrores nazistas. No vídeo de hoje, você vai mergulhar nos detalhes desses eventos que mudaram o rumo da história. Fique até o final e descubra um segredo bombástico guardado por 75 anos sobre a resistência francesa que vai explodir sua mente. Primeira parte: Heinz Petry e a Werwolf. Heinz Petry, nascido em 31 de dezembro de 1928 em Euskirchen, cresceu em um lar leal ao Terceiro Reich, onde foi exposto à propaganda nazista desde cedo. Destacando-se nos estudos e esportes, foi selecionado para a escola Adolf Hitler, em Dragenburg, uma instituição que combinava ensino acadêmico com intensa doutrinação ideológica e treinamento militar. Lá, Heinz foi preparado para ser um líder leal ao regime, mas em 1945, com a iminente derrota da Alemanha, foi recrutado aos 16 anos para a Werwolf, organização clandestina criada por Heinrich Himmler para realizar sabotagens e ataques contra os aliados. Assim, o jovem promissor tornou-se peça em uma resistência desesperada nos últimos dias do Terceiro Reich. A Werwolf buscava desestabilizar os aliados com ataques furtivos, assassinatos e sabotagens, inspirando-se em movimentos de resistência na Europa ocupada. Heinz Petry, ainda jovem, foi recrutado para a organização e recebeu um treinamento breve e precário entre janeiro e fevereiro de 1945, aprendendo a manusear armas e explosivos improvisados em um programa marcado pela improvisação e escassez de recursos. Durante o treinamento, Heinz conheceu Josef Schoner, de 17 anos, que buscava restaurar a honra familiar após rumores de que seu pai fora executado por envolvimento no mercado negro. Juntos, foram designados para uma missão perigosa: infiltrar-se nas linhas inimigas para coletar informações sobre o exército americano que avançava em direção ao coração do Reich. Sem experiência, os jovens foram enviados a Heinsberg em 21 de fevereiro. No dia seguinte, enquanto tentavam transmitir informações em Birgden, foram capturados pelo 9º Exército dos Estados Unidos, evidenciando a fragilidade da Werwolf, que enviava jovens despreparados em missões quase suicidas. Heinz Petry e Josef, disfarçados como civis durante sua missão, enfrentaram severidade dos aliados, pois, sem uniformes, eram considerados espiões, um crime de guerra. Após confessarem suas atividades com a Werwolf, foram julgados em 29 de março de 1945 por um tribunal militar americano em Aachen e condenados à morte. A decisão tinha um propósito estratégico: enviar uma mensagem clara contra o militarismo e o nazismo. O pedido de clemência foi negado pelo general William Hood Simpson. A situação se agravou pelo assassinato de um prefeito designado pelos aliados, atribuído à Werwolf, reforçando a necessidade de punição exemplar. Após a rendição da Alemanha, a execução dos 2 jovens ocorreu em 1º de junho de 1945, em Brunswick, simbolizando um duro aviso aos que ainda resistiam à derrota nazista. Poucas horas antes de sua execução, Heinz Petry, membro da clandestina Werwolf, escreveu uma carta de despedida aos pais e ao irmão Oscar. Resignado, pediu que sua família sentisse orgulho, afirmando que lutara pelo país, não por um governo traidor. Ao irmão, deixou uma mensagem de apoio: pode não entender agora, mas no futuro encontrará nestas palavras o seu legado. Em 1º de junho de 1945, Heinz e Josef, com outros condenados, foram levados ao local da execução em Brunswick. Heinz recebeu extrema unção antes de ser vendado. Josef, recusando a venda, enfrentou a morte com coragem.
As execuções registradas pelos americanos simbolizaram uma mensagem contra insurgências nazistas. Os corpos foram enterrados em Brunswick e transferidos para Euskirchen em 1948. O episódio permanece controverso, dividindo opiniões entre justiça e tragédia de jovens manipulados pelo regime nazista. Antes de seguirmos, queremos garantir que você está acompanhando e curtindo o conteúdo até aqui. Comente a palavra "Quero mais histórias". É rapidinho, e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo, e ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando sua presença. Segunda parte: os acontecimentos em Kiev e o massacre de Babi Yar. O massacre de Babi Yar, em 1941, é um dos episódios mais sombrios do Holocausto, simbolizando a brutalidade nazista e a cumplicidade de colaboradores locais. Após a ocupação de Kiev pelas forças alemãs em 19 de setembro, os barrancos de Babi Yar tornaram-se cenário de um fuzilamento em massa. Nos dias 29 e 30 de setembro, cerca de 33.771 judeus foram assassinados pelas unidades móveis de extermínio nazistas, com apoio das SS e nacionalistas ucranianos. Esse massacre marcou uma nova fase do genocídio, com extermínios imediatos nos locais ocupados. Além dos judeus, ciganos, prisioneiros de guerra soviéticos e dissidentes políticos elevaram o número total de vítimas a mais de 100 mil. A longa história de antissemitismo na região, incluindo pogroms e perseguições sob o regime soviético, preparou o terreno para a violência nazista. A propaganda alemã intensificou o ódio, culpando os judeus por comunismo e pelo sofrimento local. Parte da população, influenciada por esses discursos, colaborou com os horrores cometidos em Babi Yar. Na primeira semana da ocupação nazista de Kiev, 2 explosões devastadoras destruíram o quartel-general alemão e danificaram prédios na rua principal. Essas minas, deixadas pelos soviéticos durante a retirada, mataram vários soldados e oficiais alemães. Apesar de ser um ato soviético, os nazistas culparam os judeus, usando o incidente como pretexto para acelerar o plano de extermínio em massa da população judaica remanescente. O massacre ocorreu em Babi Yar, um barranco nos arredores da cidade, cuja geografia isolada facilitava a ocultação das atrocidades. Próximo a um hospital psiquiátrico e uma prisão, o local permitia discrição, e muitas vítimas foram forçadas a cavar suas próprias sepulturas antes da execução. A operação foi liderada pelo Einsatzgruppe C, sob o comando do general Otto Rasch, com subgrupos encarregados de reunir, escoltar e executar as vítimas, contando com o apoio de colaboradores locais, como a polícia ucraniana. Antes do massacre principal, em 27 de setembro de 1941, as SS invadiram o hospital psiquiátrico próximo, matando 752 pacientes e funcionários para eliminar testemunhas. No dia seguinte, cartazes ordenaram que todos os judeus de Kiev se apresentassem com documentos, dinheiro e roupas de inverno, sob pena de morte para quem desobedecesse. Muitos acreditavam que seriam deportados para campos de trabalho, mas, ao se reunirem no local, encontraram o início de uma tragédia devastadora. Na manhã de 29 de setembro de 1941, data de Yom Kippur, milhares de judeus de Kiev se reuniram, obedecendo à ordem divulgada em cartazes. Famílias inteiras, carregando pertences, acreditavam que seriam deportadas para um gueto em outra cidade, sem imaginar o destino que as aguardava. Desde as primeiras horas, a atmosfera era de confusão e resignação. Sob supervisão de soldados alemães e ucranianos, os prisioneiros marcharam rumo a Babi Yar, com guardas usando cacetetes para apressar os mais lentos. O percurso foi marcado por agressões e humilhações, intensificando o terror. Ao chegarem ao barranco, foram forçados a depositar seus pertences, enquanto tiros de metralhadora ecoavam à distância. Qualquer tentativa de fuga era impossível devido aos postos de controle. As vítimas, judeus de todas as idades, eram forçadas a se despir sob a mira de armas.
Muitos se abraçavam em despedida ou suplicavam antes de serem alinhados à beira do abismo. Ao som das metralhadoras, seus corpos caíam em cascata, formando camadas sobre os já mortos. Para economizar munição, os soldados do Einsatzgruppe C passaram a cobrir os corpos com terra, sufocando os sobreviventes. Em 2 dias, 33.771 judeus foram assassinados pelos alemães e colaboradores, tornando Babi Yar um símbolo de brutalidade e eficiência desumana no Holocausto. A tragédia não parou ali. Babi Yar continuou como cenário de execuções até 1943. Além dos judeus, o local foi usado para exterminar comunidades romanes, prisioneiros de guerra soviéticos e civis indesejados. Mesmo aliados dos nazistas, como 621 combatentes ucranianos da Organização de Nacionalistas Ucranianos. Mais tarde, entretanto, os alemães e o grupo voltaram a se aliar. Historiadores estimam que até 100.000 pessoas foram assassinadas no barranco, enquanto outros acreditam que o número pode ser 2 vezes maior. Com a aproximação do Exército Vermelho em 1943, os nazistas tentaram ocultar os crimes. Prisioneiros do campo de Syrets foram forçados a desenterrar e queimar os corpos em piras improvisadas enquanto as cinzas eram espalhadas. Mesmo essa operação não conseguiu apagar as evidências, e os relatos dos poucos sobreviventes revelaram ao mundo a dimensão das atrocidades cometidas. Os prisioneiros forçados a exumar e queimar corpos também foram assassinados e enterrados no mesmo local ao final do trabalho. Até o outono de 1943, pouco antes da chegada do Exército Vermelho, as execuções continuaram, enquanto os nazistas, com a ajuda de colaboradores ucranianos, tentavam apagar evidências. Alguns prisioneiros escaparam e relataram os horrores às autoridades, revelando a magnitude das atrocidades. Após a guerra, os responsáveis enfrentaram tribunais internacionais. Paul Blobel, comandante das SS em Babi Yar, foi condenado nos julgamentos de Nuremberg e enforcado em 1951. Otto Rasch, outro comandante, também chegou a ser acusado, mas ele teve problemas de saúde que acarretaram na suspensão do julgamento, e sua morte aconteceu na prisão em 1948. O Reichskommissar Erich Koch, condenado por crimes cometidos na Polônia, nunca foi formalmente acusado pelos massacres na Ucrânia. Ele acabou tendo sua pena de morte alterada para prisão perpétua e morreu em 1986. Apesar desses julgamentos, muitos participantes nunca foram responsabilizados. Sobreviventes do massacre, como Dina Pronicheva, ajudaram a expor os horrores. Ela, que escapou ao ser enterrada viva, deu um depoimento detalhado sobre o massacre, contribuindo para condenações em 29 de janeiro de 1946, quando 12 ex-membros da polícia alemã foram enforcados publicamente em Kiev. Outros 3 ex-membros também foram julgados e condenados à prisão. Embora Babi Yar tenha se tornado um memorial, a justiça foi incompleta. O local permanece como símbolo da brutalidade do Holocausto e da necessidade de preservar a memória para evitar a repetição de tais atrocidades. Agora que você já conheceu os acontecimentos em Babi Yar, voltaremos ao Ocidente, onde iremos mergulhar nos fatos relacionados ao desembarque aliado na Normandia. Prepare-se. Terceira parte. Desembarque da Normandia. A invasão das praias da Normandia, em 6 de junho de 1944, conhecida como Operação Overlord, foi um marco decisivo da Segunda Guerra Mundial, acelerando o colapso do Terceiro Reich. No entanto, os eventos subsequentes revelaram o lado sombrio das guerras, com atos de vingança implacáveis no campo de batalha. Enquanto avançavam pela Europa Ocidental, as forças aliadas encontraram os horrores do regime nazista, campos de concentração, massacres de civis e torturas sistemáticas. Esse contato direto alimentou um ódio que, em alguns casos, levou a retaliações violentas,
como execuções sumárias de soldados alemães capturados, especialmente entre a resistência francesa e algumas unidades militares. A Operação Overlord envolveu mais de 150 mil soldados aliados, além de veículos, navios e aviões, em uma operação monumental, fruto de anos de planejamento conjunto entre Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e outras nações. O objetivo era abrir uma nova frente na Europa Ocidental, aliviando a pressão sobre os soviéticos no leste e aproximando os aliados da derrota nazista. Nos primeiros anos da guerra, a Alemanha de Hitler dominou a Europa com a Blitzkrieg, conquistando a França e bombardeando intensamente a Grã-Bretanha. Somente após a mudança de estratégia alemã com a invasão da União Soviética, evento que detalharemos a seguir, os aliados começaram a vislumbrar uma reviravolta no conflito. A Operação Barbarossa, lançada em 22 de junho de 1941, marcou a invasão da União Soviética pela Alemanha nazista, rompendo o pacto de não agressão entre os dois países. Hitler via a conquista soviética como essencial para o Lebensraum e para obter recursos estratégicos. Inicialmente, a Blitzkrieg alemã avançou de forma devastadora, contando com o apoio de grupos separatistas locais, como ucranianos e bálticos, que esperavam independência com a queda do regime de Stalin. Contudo, a resistência soviética endureceu, culminando na Batalha de Stalingrado, 1942 a 1903, onde o Exército Vermelho cercou e destruiu grande parte das forças alemãs, marcando o início da retirada nazista. Enquanto isso, no Ocidente, os aliados preparavam a Operação Overlord, planejada desde 1943, usando estratégias como a Operação Guarda-Costas para enganar os alemães sobre o verdadeiro local do desembarque, que seria na Normandia. O dia D, em 6 de junho de 1944, foi a maior invasão anfíbia da história, enfrentando condições climáticas adversas e forte resistência alemã, especialmente nas praias de Omaha e Juno. Mesmo com pesadas baixas, cerca de 41 mil mortos entre americanos, britânicos e canadenses, a operação envolveu mais de 3 milhões e 500 mil soldados e garantiu avanços significativos. A resposta alemã foi limitada pela inferioridade numérica e pelo desgaste nas batalhas anteriores. Nos meses seguintes, os aliados capturaram cerca de 233 mil soldados alemães na França, enquanto 80 mil foram mortos, debilitando o exército nazista e intensificando a guerra em duas frentes. Os combates após o desembarque na Normandia foram marcados por episódios de crueldade, com execuções sumárias de prisioneiros alemães por soldados aliados, frequentemente movidos pelo desejo de vingança. Entre os casos mais notórios está a suposta execução de 25 prisioneiros por paraquedistas americanos da 101ª Divisão Aerotransportada. As forças canadenses também enfrentaram brutalidade. Entre 6 e 11 de junho de 1944, 1 em cada 7 soldados canadenses mortos foi executado após se render. Atos de violência por parte da SS alimentaram um ciclo de represálias, levando aliados a negarem captura e eliminarem diretamente membros dessa força. Relatos chocantes incluem soldados aliados testando armas em prisioneiros e carregando partes dos inimigos mortos. Expostos a mutilações brutais de colegas, muitos receberam ordens para não fazer prisioneiros, intensificando a violência mesmo na presença de civis. Esses episódios revelam uma guerra onde o ódio e a brutalidade se sobrepuseram às normas tradicionais do conflito. A resistência francesa também teve um papel crucial na Segunda Guerra Mundial, especialmente durante o desembarque na Normandia. Embora menos destacada que as forças aliadas, essa rede clandestina foi essencial para o sucesso da Operação Overlord, enfraquecendo as defesas alemãs por meio de sabotagens estratégicas. Composta por cerca de 350 mil pessoas de diferentes origens, a resistência realizou ações decisivas nos dias que antecederam a invasão. Os maquis
sabotaram a infraestrutura de transporte alemã, descarrilando trens, cortando 37 linhas ferroviárias estratégicas e destruindo estradas, o que atrasou o envio de reforços. Além disso, com o Plano Violeta, cortaram cabos telegráficos e telefônicos, forçando os alemães a usarem rádios, cujas mensagens foram interceptadas pelos britânicos. A colaboração com espiões britânicos foi vital, atrasando ainda mais os movimentos alemães. Contudo, o custo foi alto. Membros da resistência enfrentaram execuções, deportações e condições desumanas em campos de concentração. Refugiados em áreas remotas, os maquis continuaram suas ações, intensificando sua participação após o dia D, auxiliando os aliados na retomada de territórios e sendo reconhecidos como heróis nacionais. Nem todas as ações, porém, foram motivadas por estratégias militares, como veremos a seguir. Em 2019, aos 98 anos, Edmond Reveil revelou um segredo de sua juventude. Durante uma reunião de veteranos, ele contou sobre sua participação em um episódio de 1944, quando, com 19 anos, fez parte de um grupo da resistência francesa. Em 12 de junho, seu grupo executou 47 soldados alemães e uma mulher acusada de colaboração. Embora não tenha participado diretamente, Reveil era responsável por garantir que os prisioneiros não sobrevivessem. Ele sentiu que era seu dever contar a história, como testemunho das brutalidades da guerra. Reveil descreveu a espiral de vingança entre os combatentes, destacando as retaliações após o desembarque aliado, com os nazistas executando cerca de 100 combatentes aliados. Um dos episódios mais cruéis foi a captura e execução de Helmut Kampfe, comandante das SS, e o massacre de 643 civis na aldeia de Oradour-sur-Glane pelos nazistas, como resposta aos ataques da resistência. Esses atos de retaliação mostram como a brutalidade da guerra borrava as linhas entre aliados e inimigos. Em 1944, Edmond, jovem integrante da resistência francesa, enfrentou situações que testaram os limites da moralidade. Após participar da revolta em Tulle, uniu-se a combatentes rumo ao leste, em um cenário cada vez mais brutal. Com o aumento dos prisioneiros e a escassez de recursos, a execução desses tornou-se uma medida desesperada. Era um dia quente, relatou anos depois. Eles cavaram suas próprias covas, foram mortos e jogamos cal sobre os corpos. O cheiro de sangue nunca me deixou. O episódio ficou em silêncio por 75 anos, até que uma escavação nos anos 1960 revelou restos de 11 corpos, sem evidências claras, do massacre. Só com as revelações de Edmond foi possível reconstruir parte dessa história sombria, marcada pela linha tênue entre moralidade e sobrevivência. Após a guerra, Edmond integrou o exército do general Delattre, participou da libertação da França e, já na vida civil, tornou-se subchefe da estação Austerlitz, em Paris. Apesar da aparente normalidade, as memórias da guerra o acompanharam para sempre, lembrando os traumas invisíveis deixados pelo conflito. Se você gostou dessa história, comente a palavra "Quero mais histórias". É rapidinho e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando sua presença. E não esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Agora, fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Até a próxima.